se sustentou no modelo de jogo, mas chegou a ficar 10 meses sem pagar salário e ser campeão numa temporada. Eu acho que é um problema de modelo de gestão do futebol brasileiro. Quando você precisar ficar fazendo política com conselheiros, com gente que foi importante em outra época, né? A construção, por exemplo, São Paulo, quando ganhou os campeonatos, era um time de ponta. Essas pessoas foram importantes, desde a construção do estádio, a construção da história do clube, só que o mundo vai mudando, né? O mundo vai se alterando. E eu acho que o problema do São Paulo, eu podia puxar isso lá de trás, por vários aspectos, que são, desde a última gestão do Juvenal, um monte de contratações erradas, dinheiro desperdiçado, aí traz jogador, empresta jogador, aí tem que pagar 80% do salário do jogador, paga salário aqui, fica escoando o dinheiro até dizer chega. O problema do São Paulo é dinheiro. Por exemplo, São Paulo não pode dar o luxo hoje de trazer um Borja por 10 milhões de euros de Borja jogar o que joga. Não pode dar o luxo de trazer um Guerra, por exemplo, e ficar encostado ali. Né? Não pode dar o luxo de trazer um Daverson fazer o que faz, mesmo decidir o campeonato. Né? São Paulo não pode dar o luxo de errar. O Paulo gastou dinheiro para reforçar o time. Mas erra. O que eu estou falando é que o São Paulo não pode errar. Sim. Né? Sabe o que o São Paulo me lembra um dinheiro pouco? Contado. Um pouco, tá? Não é exatamente igual. Me lembra um pouco o Flamengo. O São Paulo vai equacionando um pouco as suas dívidas ali. Elas não são impossíveis de serem resolvidas. As dívidas são desde o tempo do Juvenal. Elas foram muito agravadas no período do Carlos Miguel Aidar, mas elas são anteriores. Né? O Aidar, por exemplo, o Juvenal, quando sai, deixa 50 milhões de reais para a capital de giro. O Aidar vai lá e contrata o Allan Kardec. Né? O Juca Kfouri publicou, essa notícia do Juca, não é minha, que o Aidar cogitava vender 10 anos de renda do São Paulo para a BWA em troca do pagamento das dívidas. A BWA nem existe mais. Né? Então, a gente tem ali uma série de problemas de gestão, de incompetência e outras coisas mais. Por exemplo, vou dar quanto isso é antigo. Do final dos anos 90, segunda metade da década, não lembro de qual presidente, as pessoas esquecem que o São Paulo estava numa situação muito parecida naquela época. Do Bastos Neto, do Paulo Amaral, não lembro qual foi o presidente. O São Paulo, até hoje, responde a um processo do Banco Central, porque o São Paulo vendeu jogadores e não reportou que o dinheiro entrou no país. E o São Paulo, naquela época, só para lembrar, Corinthians turbinado por dinheiro da Hicks Music, o Vasco, ISL, Nation Banks, o São Paulo apanhando até dizer chega, após ter sido campeão do mundo, vendia Edmilson por uma fortuna, Belletti por uma fortuna, Fabio Aurélio por uma fortuna, Marcelinho Paraíba por uma fortuna e não tinha dinheiro. Né? Então, é complexo. Aí chega o Marcelo Portugal Gouveia, primeiros 2 anos ele turbina o time, contrata Ricardinho, monta aquele time, o São Paulo fica duro, o Leco era o diretor de futebol do Marcelo Portugal Gouveia. O Marcelo se reelege mesmo assim, porque no São Paulo é muito difícil a situação perder uma eleição. Quando o Marcelo ganha a eleição, um tempo antes, o Antônio Leme Galvão, que era o articulista da então situação, né, que hoje, em tese, seria oposição no São Paulo, e era um dirigente bárbaro, ele faleceu. Então, houve margem ali para a questão política ser um pouco modificada. O Juvenal articulou, o Marcelo ganha do Paulo Amaral a eleição por 2 votos. Se um voto vai para o Paulo Amaral, que tinha uma gestão péssima no clube, empatava e o Paulo Amaral era presidente porque o mais velho, naquela época, segundo o estatuto, era o presidente. Né? E o Marcelo, isso é uma coisa que ninguém sabe, quando tem o segundo mandato, durante o segundo mandato, ele pede para o Juvenal assumir a diretoria de futebol no lugar do Leco. Se o Juvenal recusasse, o Marcelo falou para o Juvenal que renunciaria ao cargo. E dali eles começam a fazer uma parceria porque o Juvenal, na época, conseguiu entender, sem dinheiro, antes dos outros dirigentes, e eu acho o fim do mundo os outros dirigentes não terem entendido, como era a Lei Pelé. Ele montou o time de graça. E se fala muito de competência, tal, de conhecer futebol, quem montou o time foi o Cuca, que trouxe quase todo o time do Goiás. Os jogadores que o São Paulo pagou para tirar dos outros clubes foram jogadores que não conseguiram jogar bem. Foram o Velber, do Paysandu, na época, e o Marquinhos, que jogou no Avaí muito tempo, sim. Isso, que tem praticamente a carreira encerrada no São Paulo na semifinal contra o C Caldas, quando o Cuca naquela época jogava 4-3-1-2, o Marquinhos 0-1, atrás dos 2 jogadores, e ele ficou muito perto do centroavante. O São Paulo tomou um baile do C Caldas, tomou o gol, ele troca, se não me engano ainda no primeiro tempo, coloca o Danilo. Danilo entra, empata o jogo, né, e daí em diante o Marquinhos praticamente não tem sucesso no São Paulo, e tanto é que o Juvenal demora para trazer o Josué, porque queria trazer também de graça. Hoje em dia isso não é mais possível. Hoje em dia você precisa de dinheiro para montar time. Futebol é dinheiro. Se você tiver dinheiro, você erra, acerta, erra, acerta. E o São Paulo não tem o potencial de recuperação econômica, de arrecadação do Corinthians. Tem algumas questões políticas, acho que nesse período, né? Por exemplo, o São Paulo foi o último clube a assinar um contrato de televisão, ficou esperando a Record. A Record não apareceu, teve que assinar com a Globo. O Paulo bateu de frente com a CBF. Né? Tem coisas ali políticas também. Eu acho que são uma série de fatores levaram o São Paulo a essa derrocada
atual. Hoje, você me pergunta, o São Paulo é um clube obsoleto? Na maneira de ver as coisas, é obsoleto, toca de técnico toda hora, não tem uma direção do futebol, não cria um modelo de gestão que... você sabe, por exemplo, que vai sair um dirigente, entrar outro e aquilo vai ser seguido porque funciona. Né? O Corinthians, por exemplo, que eu também acho que é obsoleto, você fala, não, futebol paulista só. Santos quase teve impeachment, Corinthians agrediram um repórter na eleição, Palmeiras, mesmo com todas as coisas, ainda tem alguma discussão política ali, Paulo Amaral, Leila. É preciso acabar essa coisa amadora no futebol. Os clubes trabalham com 500, 600 milhões de reais, 700 milhões de reais por ano, e o São Paulo vai ficar para trás. Eu falei isso no último programa. Mas alguém tem interesse em acabar com isso? Não tem interesse em acabar com isso. Os conselheiros não têm. E aí, as pessoas que ficam aqui turbinando na rede social, pedindo jogador, reclamando de técnico, elas precisam entender como é que funciona o futebol de verdade para saber o que elas vão fazer com os clubes delas. Né? Porque o clube, isso eu posso estar equivocado, que realmente se modernizar, que abrir ações em bolsa, com limites, não deixa alguém comprar ali 50%, 60% das ações, que onde permitir que os sócios minoritários, por exemplo, opinem também nas decisões do clube. Que tenha dirigentes ou diretores, no caso, que sejam remunerados e mantidos ou não de acordo com metas atingidas. Como é em qualquer empresa. Sim. Eu acho que esse clube sai na frente. O São Paulo tem um projeto disso pronto. Do Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, tá? que tem o livro Futebol, Mercado, Estado, que é um cara bem à frente do tempo, que faz boa parte do direito, da doutrina do direito societário atual no país, que tem lei de SA, que foi adotada por 4 países, que já deu palestra em ONU. O projeto está lá no São Paulo. Está lá. O que os conselheiros vão fazer com o projeto, eu não sei. Eu acho que essa é a grande questão do clube no momento. Não é se vem técnico X, Y, Z, porque de repente o cara acerta um time, sabe? O time consegue um bom resultado, ganha uma Copa do Brasil, mas continua tudo igual. Sim, e engana. Continua tudo exatamente igual. Mas, Birner, um dirigente importante na história recente do São Paulo, conversando comigo uma vez, uma longa conversa, em que eu identifiquei bem qual é a mentalidade que há hoje no conselho, principalmente, ele identificou para mim que, para ele, o grande problema do São Paulo nos últimos anos foi que justamente muita gente de fora entrou no clube. Muita gente fora da política tradicional do São Paulo entrou no clube e começou a tomar decisão. Você que conhece bem mais essa realidade, você identifica esse pensamento também? Porque é um pensamento totalmente oposto a essa ideia. Eu não concordo com isso. Acho que depende de qual pessoa. Chegar de fora não é para chegar qualquer pessoa ali e falar o que for, assim. Você tem que pegar alguém capacitado, né? Eu tenho a seguinte teoria no São Paulo, tá? Vamos supor que você, Gustavo Hoffmann, fosse São Paulino, não é jornalista, e tivesse aí... Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. 37. Pronto, você é um empresário e você conseguiu acumular 500 milhões de reais, começando a trabalhar nos últimos 5 anos com uma empresa. E aí você fala assim, tenho 37 anos de idade, minha vida feita, eu preciso de estímulo. Então você doa os seus 500 milhões de reais para instituições de caridade e você vai lá e faz um outro negócio completamente diferente. Daqui a 5 anos você junta 5 bilhões de reais. Você chega lá no Conselho de São Paulo, 42 anos de idade, e vão perguntar, quem é esse moleque? Esse é o Conselho do São Paulo atual. O São Paulo foi construído por grandes juristas. No futebol amador, no futebol atual, juristas faziam uma enorme diferença. Hoje você precisa de empresários, administradores. O mundo mudou. O mundo mudou. E o Conselho de São Paulo acha exatamente o que você está falando. Que tem muita gente de fora opinando. Eu acho que falta muita gente boa de fora opinando. O São Paulo contratou agora uma pessoa de fora do clube que tem uma cabeça para o esporte espetacular, que é o João Fernando Rossi. João Fernando Rossi, para quem não sabe, trabalhou por muito tempo como dirigente do Pinheiros, um clube muito esportivo aqui de São Paulo, assumiu a presidência da Liga Nacional de Basquete. Pinheiros foi vice-campeão da América com ele, inclusive. Foi o grande responsável à frente da LNB por resgatar o basquete brasileiro. O Rossi, na presidência da LNB, que organiza o NBB, a Liga Ouro, a LNB, todo o basquete brasileiro dos últimos 10 anos, ele foi o responsável por transformar o NBB em um produto atrativo, que leva público no ginásio, lógico, dentro da nossa realidade, que nesse ano passou a ser multiplataforma, colocado em vários canais, no Twitter, no Facebook, em 3 canais fechados e um aberto, saindo de um modelo tradicional. Então, assim, o que o Rossi fez à frente do basquete brasileiro
é digno de aplausos e de agradecimentos da comunidade basqueteira. Ele é o novo diretor de marketing do São Paulo. Conversei com ele já até. Ele tem ideias inovadoras, ideias que jamais aconteceram aqui no Brasil, por exemplo. Ele em breve vai se pronunciar também. Eu nem sei se já oficializou a contratação dele, mas ele é o novo diretor, que sim, do lugar do Luiz Fiorese, de marketing do São Paulo. E eu falei para ele, você vai bater de frente com muita gente, mas tomara que você consiga, porque são ideias novas que o São Paulo precisa. Vamos colocar na tela aí algumas imagens dos protestos que a torcida do São Paulo, desde já da derrota contra o Corinthians, a torcida do São Paulo foi até a porta do CT e ontem o protesto foi um protesto um pouco diferente, digamos assim. Rolou até um fute-mesa ali, satirizando e protestando contra... E Raí pede para sair. Exato. Esse protesto ele é direcionado, olha o ingênuo perguntando, tem interesse? Alguém quer que o Raí saia agora, assim, e tal? Outras correntes políticas? Você tem essa informação? Vocês têm a percepção que para o torcedor são paulino, talvez a administração com o Raí como diretor de futebol é o que mais decepcionou por conta da expectativa que havia o problema entrado do Raí como diretor de futebol? O problema é que o Raí, ele não é o redentor, ele é um profissional que vai estar ali. Sim. O Raí contratou muito mal alguns jogadores, pagou demais por atletas. Exatamente. Tá? É indiscutível, como disse o Mauro, a Aguirre entrega a bola, Jardine posse de bola. Mas ele está dentro de uma máquina, eu acho que em alguns momentos o que eu esperava era pulso firme e não ceder algumas situações. É que, na verdade, acho que ele precisou corrigir rumos e acho que ele cometeu alguns equívocos bem pontuais. Por exemplo, ano passado, quando demite o Aguirre, isso eu posso dizer agora com certeza, né? Antes eu não tinha essa certeza. Eu só achava. Ele tinha que mexer no elenco, talvez não no treinador. Né? Porque é óbvio que vai ser exatamente quem o Cuca vai mexer, exatamente... O Wagner Mancini já mexeu. Já mexeu e quem acabou não jogando pelo Jardine como o Jardine imaginava. Né? Inclusive muitos desses caras assim, escalados por todos os times, inclusive de nossos colegas aqui, quando eu via a escalação ideal do São Paulo para o jogo da Libertadores com o Nenê. Aliás, outra coisa, o Betão perdido no jogo contra o Tajeres, 14 minutos do segundo tempo, né, 0-0, a arquibancada começa a pedir o Nenê. Sim. Quer dizer, é óbvio que o Nenê não é a redenção dos problemas do São Paulo, porque eu acho que você precisa criar ali o ambiente competitivo. Eu vou dar um exemplo do Corinthians. Quando o Corinthians começa com o Carille, no ano que foi campeão brasileiro, muita gente criticando o Carille, os caras dando paulada no Carille até dizer chega, time jogando mal e pedindo, coloquem o Guilherme, o Marquinhos, o Gabriel e o Giovanni Augusto, que eram tratados como jogadores mais técnicos do elenco. Que torcedor hoje do Corinthians? Por que o Carille não fez? Uma questão técnica, é porque eles não treinavam, cada um pelo seu motivo, na mesma intensidade que o Carille achava necessária para criar um ambiente de onde você pode extrair tudo que aquele grupo de jogadores podia oferecer. Eu acho que o São Paulo precisa criar esse ambiente. Eu acho que esse é o grande desafio do técnico. O grande desafio do técnico não é jogar no 4-2-3-1, com 3 zagueiros, 4... Isso aí você tem mais de uma maneira de jogar. Eu tenho minhas convicções, eu não jogaria no sistema que macro. tem sido utilizado. Não é micro, é macro. É maior. Porque, como o Mauro postou ontem, acho que você retuitou do Alexandre do Guibres, que é gênio. O Guibres fazia uma revista com o Celso Zelt há muito tempo, é o cara que vale a pena. Ele vê o Reinaldo saindo, né, cumprimentando o Jadson, dando risada do jogo do campo de Itaquera. Não tem que brigar, não tem que dar porrada, não tem que crucificar o Reinaldo, mas está implícito no ambiente que está folgado demais o laço. Ali né? tinha uma faixa ali, Bini, não sei se vocês prestaram atenção, mas uma das faixas de protesto era justamente contra o que a torcida chama aí de panela. Estava ali com alguns nomes, o nome do Reinaldo acabou sendo incluso ali, Diego Souza, Nenê, Reinaldo e etc. Eles são muito próximos, realmente. Olha aí, tá aí, ó, essa imagem aí. Tem alguns nomes que acabou sendo direcionado um pouco desse protesto Nenê, aí. Diego, Reinaldo, Bruno e Everton são muito próximos. São jogadores que andam muito juntos lá. Nada contra a amizade. Mas... Nada contra a amizade. A questão é o desempenho e o que os jogadores fazem em campo. Eu nem acho que o Reinaldo foi omisso no jogo contra o Corinthians, por exemplo. Nem acho que o São Paulo não jogou bem, o Corinthians não jogou bem. Para mim o jogo, inclusive, era um jogo de empate. A mensagem que é passada nessa hora. Aliás, eu publiquei hoje no blog sobre também um número lá do Alexandre, lá do site jogosdosãopaulo.com.br, que acho que os São Paulinos deveriam todos seguir.
segui-lo na rede social e leu. Ele é muito bom. E ele atualizou os números daquela comparação que ele já tinha feito lá atrás. E eu publiquei hoje. O São Paulo tem um retrospecto nos últimos anos, nos confrontos contra os seus 3 grandes rivais, Santos, Corinthians e Palmeiras, inferior ao da Ponte Preta. A Ponte oferece mais resistência a essas 3 equipes, Santos, Corinthians e Palmeiras, do que o São Paulo. Ou seja, o São Paulo perde mais para os 3 do que a Ponte Preta. Ou seja, isso de 2011 para cá. São Paulo foi eliminado pela Ponte Preta nesse período, numa Copa Sul-Americana. Isso é assustador, porque a Ponte tem um orçamento muito menor, está na 2ª divisão, é uma outra realidade. Quer dizer, com todo o dinheiro que gasta o São Paulo, a fragilidade do São Paulo, dos clássicos, é algo que mereceria até uma pesquisa mais profunda para saber se algum grande clube do Brasil já teve tanto tempo assim perdendo para os seus rivais. É assustador. O número dos confrontos no Campeonato Paulista, se não me engano, são 2 vitórias nos últimos 7, 8 anos, 9 anos. Uma coisa bizarra, fora de casa, em jogos fora de casa. Fora de casa não faz cócegas praticamente. Não consegue resultado. Do Corinthians desde 2014 e tudo mais. Assim, isso é um apequenamento dos clássicos que, assim, não dá para discutir, não dá para contestar isso aí. E aí não é só do Leco, do Raí, desse pessoal. É um problema, de fato, o Vitor foi mais profundo aí na análise, que já vem de algum tempo. Eu acho que tudo começa com uma certa empáfia do soberano. Quando você sem dúvida alguma, sem dúvida. O soberano. Que aí eu entro numa outra questão que eu acho que é muito importante a gente ter cuidado no futebol. Os marqueteiros, eles em dado momento se apossaram do futebol. Então tudo que os marqueteiros falavam era válido. O Corinthians agora inaugurou uma piscina ridícula, né? Eu vi isso. O Corinthians é o clube que segrega o torcedor pobre. Camarote, né? E evidentemente existem milhões de corintianos que são pobres, muitos passam em frente àquele estádio de trem, de ônibus, de carona, a pé, de bicicleta, de metrô, o diabo que for, mas nunca entram ali porque não conseguem comprar ingresso. Só vão quando tem treino aberto. Mas tem uma piscina para algum gaiato que tenha dinheiro e que queira ficar tirando selfie. Porque o cara não vê o jogo, está na piscina. Quer dizer, é um negócio bizarro, né? É um factoide. Quer dizer, isso é coisa de marqueteiro. Não pode servir champanhe que não pode beber no estádio, Não hein? Pode, Vamos lembrar disso. Sem álcool. E regalias. Mas isso é o quê? É preocupação com factoides e tudo, mas quem está preocupado em trazer o torcedor excluído pelo bolso? Ninguém está, embora isso tenha tudo a ver com o clube. Né? No caso do São Paulo, com seus marqueteiros, uma coisa que eu acho impressionante é o São Paulo não abraçar uma causa que deveria abraçar como o clube mais popular de São Paulo. Porque é o único que consegue praticar ingresso barato, tem um estádio que é grande, que é dele, não deve. Mas é antigo, mas é dele. Está pago. A casa é minha. Não estou devendo a ninguém. Né? Nem preciso sair aqui quando acontece com o Palmeiras, que eu acho que é o melhor acordo já feito no futebol brasileiro, mas tem que sair de vez em quando. Que eu acho que é um preço baixo para você ganhar no estádio, óbvio. E o Corinthians está encalacrado por conta do estádio. E o São Paulo nem isso consegue aproveitar, de passar uma imagem de um clube mais popular. Eu posso não ter a maior torcida, mas posso ser o clube mais popular. Aquele que aceita torcedores de todas as classes sociais. Até porque a torcida de São Paulo cresceu muito em camadas mais pobres da população nas últimas décadas. Principalmente na Zona Sul. Né? Então, assim, o São Paulo ele corre meio perdido. Sabe? Não é só no futebol, acho que em várias áreas. Inclusive, até outro dia, conversando com um São Paulino aqui da redação, muito bem informado, ele me falava sobre... Eles são muito aguerridos, né? A ala São Paulina, que nossa, negócio sério. E ele falava sobre o sucateamento do CT. Né? O quão atrasado ficou o CT de São Paulo em relação a outros. E a gente está falando do CT da década de 90, que era referência. Que era referência. Né?